este ano apostólico de Eliseu. Ano de milagres extraordinários, ano de salvação, curas, prosperidade, ano da multiplicação. Eu declaro que viverei um ano como nunca vivi, desde então, o melhor ano de libertações e milagres sobre a carreira e sobre a minha família. O espírito de Jezabel, que assolava Elias, não terá poder de assolar a minha vida neste ano de Eliseu, porque o Senhor já me deu vitória contra todo espírito maligno da repetição, da inveja e malignidades dos principados e potestades, pelo poder da unção de Jesus de Nazaré em minha vida. Declaro em nome vosso que 2026 será um ano de avivamento espiritual. A cada unção está sobre a carreira. Ano de ver com os meus olhos o agir de Deus, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Quem deu flores e o arado para me testificar do passado, e declaro que se abrem portas para o tempo que jamais poderia imaginar em minha vida. 2026 será o ano da maior multiplicação vivida em minha vida até hoje. Onde o trabalho das minhas mãos serão benditos. Terei disposição e saúde para romper todos os limites. E verei o azeite e a farinha se multiplicar. Da escassez virá uma poderosa abundância e prosperidade. Ano de Eliseu, ano de livramentos, ano de milagres sobrenaturais, ano da multiplicação, em nome do Senhor. Eu entro neste ambiente de milagres sobrenaturais para viver melhor do que já vivido na minha vida até então. 365 dias de unção dobrada, de curas, milagres e multiplicação em nome de Jesus. Pensamentos que eu tenho sobre vós, Senhor, pensamentos de paz, não de mal, a fim de dar o fim que você deseja. Amém? O Senhor é poderoso para fazer além, Ele vai fazer milagres na minha, na sua, na nossa vida, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu
verdade você não se entregou. Tira tua honra, tua obediência. Eu vou fazer além daquilo que você sonhou. Eu vou fazer milagre. Eu vou cumprir teus planos. Eu vi a verdade você não se entregou. Tira tua honra, tua obediência. Eu vou fazer além daquilo que você sonhou. Eu vou fazer além daquilo que você sonhou. Eu vou fazer além daquilo que você sonhou. Cada vez chegaram em Jesus, né? E Deus dispensou porém cada um da sua casa em alguns lugares. E ele perguntou se perguntou. Vocês não querem ir? Eles responderam, não, Senhor Deus. Só o Senhor tem palavras de eterno. Aleluia. Para onde iremos nós? O que faremos nós na nossa vida sem Jesus? Glórias a Deus pelo sangue do Cordeiro. Glórias a Deus por aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aquele que se derramou por mim e por você. Nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos adorar. Aleluia.
Agradecer, engrandecer. O nome aqui, a minha dica de toda honra, pelo preço que foi. Aleluia. Nós somos perdoados. Nós somos marcados pela vida, a vida que foi entregue naquela cruz. O sangue dele, amém? Te purifica, o sangue dele te limpa. E que você possa entrar na presença do Senhor, através da oração deste momento, colocando no teu coração a tua vida, pede para o Senhor, fala, Senhor, eu quero conhecer. Eu quero conhecer este poder. Eu quero conhecer este poder que me levou, que me salvou. Eu quero conhecer essa grandeza, Pai. Eu quero estar debaixo daquilo que é a acusação do inferno. Eu não quero apresentar a minha do inferno doente, Senhor, com pobreza. Mas eu quero entender essa grandeza, Pai, do teu sacrifício pela minha vida. Pede para o Senhor nessa noite. Senhor, te revelar essa grandeza deste sangue que te purifica. Deus Todo-Poderoso, nós entramos na tua presença, Pai, te agradecendo, Pai de tudo. Obrigado, Senhor, pela tua entrega, pelo sacrifício, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós somos livres, perdoados, Pai. E nós queremos entender e viver nessa dimensão que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, fala sobre cada coração essa verdade, Pai. Fala sobre cada coração, Pai, essa verdade espiritual.
Me ensina a viver a tua vontade. Me ensina a viver o teu querer. Me ensina a viver os teus propósitos, Pai. Cria, Senhor, um coração obediente que ouve a tua voz, Pai. Nós queremos nesta noite, Pai, estarmos nas tuas mãos, Pai. Naquele, Pai, nas mãos do oleiro, daquele que nos molda, daquele que nos transforma, daquele, Senhor, que trabalha o nosso coração, Pai. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Porque nós desejamos conhecer esse segredo espiritual. Ensina os teus filhos, Pai. Cada um que me ouve nesta noite, Pai. Ensina os teus filhos, Pai. Revela este mistério, Pai, do que é a tua presença, o teu sangue derramado e o perdão liberado, para nunca mais viver debaixo do juízo, mas viver na liberdade do Senhor. E nós, Pai, queremos enviar esta unção, esta presença do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos lares, Pai. Cada família da nossa igreja, cada um que nos ouve, Senhor, cada um, Senhor, que está conectado neste momento. Derrama sobre cada lar, sobre cada família, a bênção do Senhor. Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor. Trabalha nos lares, Pai. Trabalha, Senhor, nos corações, Senhor. Trabalha, Senhor, nas famílias, tirando toda contenda, toda divisão, toda discórdia, toda aquilo que está sendo colocado, Senhor. Em nome de Jesus, seja repreendido, Pai. E que famílias dessa noite sejam marcadas pela bênção do Senhor. Que a presença do teu Espírito Santo invada os lares nesta noite, trazendo bênçãos, milagres, sobrenaturais. Nós oramos para pela vida do apóstolo, a vida da bispa, contra essa família sacerdotal do teu poder, da tua unção, contra a vida do bispo Bíblia, da pastora Ali. Derrama sobre os teus ungidos, Pai, o teu poder, a tua graça. Que eles encontrem os sonhos, os desejos do teu coração para eles, Pai. Contra a vida do pastor Edson. Usa o teu filho nessa noite com poder e com autoridade. Senhor, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E assim seja, Pai, sobre cada presbítero, diácono, aspirante desta casa. Que a unção do Senhor recaia como uma cascata, trazendo bênçãos sobrenaturais sobre cada membro, sobre cada filho, Senhor. Que a bênção do Senhor traga, Pai, milagres, traga respostas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, adora Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite. Aleluia. Que bom que nós estamos aqui nessa noite. O Senhor tem uma palavra poderosa para nós. Hoje é chamado de texto de guerra espiritual. E nós somos espirituais. Nós estamos em guerra contra o inimigo. Levanta contra nós, mas nós herdamos do Senhor Jesus e somos mais do que vencedor. Vencedor invicto, nunca perdeu, não tem nenhuma probabilidade de perder. Nós somos vencedor invicto. Então, hoje é uma terça de guerra espiritual. Nós temos uma palavra parte do Senhor que vem nos mostrar como o Senhor nos capacita, nos habilita para vencer essa guerra. Quero que você leia comigo, por favor. Segunda Reis, capítulo 6, nós vamos ver alguns versículos. Todos é uma história para nós entendemos o poder de Deus. Do versículo 8 ao versículo 23. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Vou ler com vocês no telão, para você escutar. Outra versão. Vamos ler do 8 ao 23. A palavra diz assim, a partir do versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para mim. O rei de Israel
enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus tinha falado e de quem o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Várias vezes Deus avisou, o profeta avisou e houve um livramento. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prender. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de ferro e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenha medo, que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? E ele respondeu: não os mate. Você mataria aquele que fizesse os prisioneiros com a sua espada e o seu arco. Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhe um grande banquete, comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. Da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, na tua palavra, viva e eficaz. Eu oro, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar através dessa palavra. Nos dê sabedoria, Deus, nos dê a tua revelação. Nós queremos aprender, Senhor, mais uma vez de ti, que o Senhor tem direções, o Senhor tem caminhos pela tua palavra. E nós pedimos, fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser glória. Alguns ensinamentos para nós, através dessa palavra. Primeiro, que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus contra as investidas de Satanás. Já sempre vai elaborar um plano, mas o Senhor não quer nos deixar desavisados.
temos que ter a percepção do Espírito para saber a artimanha, o planejamento do diabo contra as nossas vidas. E assim o rei planejou, o rei assim tinha muitos planos em invadir Israel. Ele tentou várias vezes. Algumas vezes ele chegou a Israel. Esse é o mesmo rei Hadad II, o mesmo rei que conquistava toda a vizinhança, todos os reinos. Mas ele tinha uma preferência por Israel. Porque Israel tinha coisas que esse rei não tinha. Esse é o mesmo rei amigo de Naamã. O profeta Eliseu já havia liberado milagre poderoso na vida desse homem de guerra, Naamã, sírio. Muito interessante como Deus usa de misericórdia mesmo com o inimigo. E Ele quer que nós tenhamos misericórdia, não com o inimigo da nossa vida, mas com aquele que está, às vezes, nos afrontando por não conhecer. E é interessante que o apóstolo disse numa reunião que tivemos com ele, um pouco antes de acontecer assim, uma frase interessante: se não tiver empatia com a necessidade, do altar não sai prosperidade. Então nós temos que ter empatia. Nós temos que amar. Eliseu, em nenhum momento, fechou a porta para Naamã. Ele está aqui, Deus te curando. Então o Hadad tinha traçado uma estratégia de guerra e ele ia surpreender o rei de Israel, o povo de Israel. Sabe por quê? O rei sempre ia investir contra Israel, o rei da Síria, porque ele queria algo que só Israel tinha. Só Israel tinha. Os outros reis não tinham aquilo que o rei de Hadad queria em Israel. Não mudou nada disso. O diabo sabe que você tem uma coisa que nem ele pode ter mais. Ele sabe que nós temos algo preciosíssimo, um tesouro, e ele quer sempre investir para tirar de nós. Então, por isso que sempre a Síria vinha de Israel. Israel tinha algo muito precioso, que eles olhavam que o dele era o motivo dele, mas que viam o tesouro. E ela lembra que o tesouro do rei, eles não sabiam o que era, mas haviam cuidado, havia uma cobertura, uma nuvem de bênçãos sobre aquele lugar, e ele sempre queria tomar e tirar. Basicamente, a história é que o rei faz aquela estratégia de guerra, quando ele vai, e a palavra fala que não foi nenhuma, nem duas vezes, foi mais. Sempre o profeta revelava ao rei, e o rei de Israel se antecipava e tinha vitória. Quem era o rei de Israel neste momento? O rei era o rei Jorão, era filho de Acabe. O rei Jorão não era um rei que se interessava pelas coisas de Deus. Ele não era amigo de Eliseu. Ele era o rei de Samaria, era o reino do norte. Ele era inconstante, era um rei inconstante assim como o pai. Só recorria a Eliseu em momentos de crise. Então, quando Eliseu trazia uma estratégia, o inimigo está vindo. Se prepare, se antecipa, e ele vai estar chegando em tal lugar. O inimigo vinha, o exército de Israel já estava lá. Então era um rei, esse rei filho de Acabe era rei somente. Só no momento de crise é que ele dava ouvido a isso. Mas então, quando o rei descobre, o rei da Síria descobre que há uma revelação, por causa disso, a sua estratégia de guerra é revelar, é desmascarada, e ele então vai direto até o profeta. Ele vai com toda a força militar até o profeta. Quando chega, viaja toda a noite, e já amanhecendo, de madrugada, chega toda a tropa
e cerca toda a sua família, as possibilidades da casa do profeta e o menino, o servo, discípulo do profeta, Jesus, sai naquela manhã e ele cabeça todo aquele exército, todas as colinas ao redor, ele vê todo aquele conceito do inimigo, ele grita, ele fala: meu Senhor, e agora? O que vamos fazer? Porque eles chegaram à noite, cercaram a cidade, tendo se levantado todo ser do moço, o homem de Deus sai e vê a toda a tropa, cavalos, carro, cercando toda a cidade, e ele diz: ai meu Senhor, que faremos? Mas Eliseu disse uma coisa que nós temos que dizer sempre. Ele diz: o que faremos? Eliseu respondeu: não tem a ver que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Principalmente isso. Você é servo de Deus, você foi chamado para ser profeta. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. Você lembra que você louvou agora há pouco? Olha as frases que nós falamos. Eu me levanto para ver os céus que estão. Eu verei muito além dos meus olhos podem ver. Pela fé, eu posso ver o povo de Deus. Eu vou viver milagres. Isso é profético. Nós cantamos a palavra. Nós cantamos aquilo que realmente Deus quer para nós. Ver muito além do que os meus olhos. Eliseu orou, pedindo para que o menino visse. Ele passou a ver algo que ele não via antes. Ele não podia ver, mas ele viu coisas extraordinárias. Agora ele não viu carros e cavalos naturais, mas ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Não era mais que aqueles carros naturais, aqueles que nós sabíamos. Em volta de Eliseu tinha carros, cavalos de fogo. Imagina os cavaleiros, tudo em volta de Eliseu. É demais que isso. O que Deus quer que nós enxergamos. O que Deus quer que nós enxergamos. E Eliseu estende a mão para o Senhor, segue eles, todos eles, com a cegueira. Conforme a palavra de Eliseu, assim foi. E Eliseu diz: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam. Os homens tiveram se guiados por Eliseu, todos. Talvez imagina um exército, todos davam a mão, em cima do cavalo, um dava a mão para o outro, puxado o profeta até o rei de Israel. Trouxe todo o exército inimigo até o rei de Israel. E era um rei cruel, o rei de Israel. Algumas vezes ele fala: mata eles, profeta. Ele disse: não, alimente eles, dê de beber a eles. A palavra fala que o rei mandou trazer tudo. O banquete que alimentou todo o exército inimigo, deu de beber. Você não melhor beber. E aí, depois de tudo isso, a oração para que eles não sejam mais cegos. Às vezes, queridos, situações que se levantam contra nós temos que mostrar empatia. A resposta melhor é empatia, é amor. Porque o inimigo não está acostumado com isso. E a fé é uma arma mais poderosa.
Nós sabemos que o ato de Jesus na cruz, a violência que o inimigo fez contra Jesus, ele não usou nenhuma espada. Pedro puxou a espada para defender Jesus, aquele que seria o inimigo, o agressor. Jesus devolveu com cura a orelha para o soldado e foi ferido. O inimigo não entendeu quando ele achou que ele estava vencendo com arma de guerra Jesus, e a arma que ele não sabia usar, ele não entendia nada, que é o amor, era exatamente a arma que vencia essa agressão. E o Senhor tem nos ensinado que a arma que nós vencemos do inimigo tem que ser exatamente esse amor que foi o próprio Senhor. É esse amor que nós temos que saber lidar. Essa é uma arma que o inimigo não sabe usar. E é a arma mais poderosa. A palavra fala, então o rei se preparou um grande banquete. Comeram e beberam, depois ele se despediu e eles voltaram para o seu Senhor. E as tropas da Síria deixaram de fazer investidas na terra de Israel. A palavra está dizendo que o rei de Hadad desistiu de investir contra Israel. Não entendeu o que aconteceu, que arma é essa, como que eles fazem isso para poder os soldados, no meio, dentro de, sem eles poderem fazer nenhuma, sem força nenhuma, todos desatados, eles poderiam ter morrido entre o exército de Israel, porém, Deus, o Deus de Israel, de uma forma milagrosa, poupou o exército. O rei não conseguia entender isso. Por causa disso, não houve mais nenhuma investida na terra de Israel. Israel vivia nessa situação constante. Antes disso, grande pressão. O rei da Síria armava estratégias militares para destruir Israel. Humanamente falando, era uma guerra desigual no sentido bélico, armas. Israel não tinha condições nenhuma, não tinha pessoas, não tinha armas contra a Síria de maneira nenhuma. Cada vez o rei da Síria planejava um ataque. Deus revelava para ele dizer que era a armadilha se tornava sempre livramento. Livramento. Nós cantamos também, eu vou fazer milagres. Eu vou fazer. Deus quer fazer milagres nos nossos dias. Nós precisamos crer. Deus fará milagres nos nossos dias. Você está sensível, os nossos olhos atentos a quem está à nossa volta. Deus quer que nós enxergamos além. Ele vai fazer além. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim, Amós 3, 7 e 8, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar aos seus segredos, aos seus servos, os profetas. Deus quer nos revelar tudo que Ele vai fazer. Quer nos revelar tudo aquilo que se levanta contra nós, contra a igreja. Nós temos que estar atentos a essa coisa. Amém? No versículo, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Continua o versículo. O leão rugiu, quem não se dará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? O Senhor está conosco. E Ele quer que nós conseguimos enxergar o rugido do leão ao nosso redor. O leão que está conosco. O Senhor nos fará, através da profecia, prosperar. Amém? Deus nos chamou para ser surpreendidos, não pelo inimigo.
Deus nos chamou para caminhar debaixo da revelação. A revelação do Senhor e do poder da palavra profética que nós recebemos diariamente. Nós estamos aqui recebendo diariamente a palavra. Nós estamos debaixo desse poder. Nós vamos viver milagres, porque a palavra é do Senhor, a palavra é profética. Quando Deus revela a guerra muda, quando Deus fala, a história muda, quando Deus abre os olhos, ele pede, ele desaparece. Menino não enxergava, profeta enxergava. O profeta fala: Senhor, ele está com medo, permita que ele veja. Nós somos aqueles, Senhor, que temos que ver, mesmo que outros não estão vendo. Pelo meio da igreja, as pessoas não vão ver, mas Deus quer que nós animamos ele. Enxerga direito, olha melhor. Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. Como vencer? Pela perseverança. Para alcançar a promessa. Como? Como vencer? Perseverando para alcançar a promessa. Primeiro, Deus nos dá discernimento espiritual. Discernimento para vencer as guerras. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo nos dá essa revelação. Vocês conhecem? Senhor, Espírito de Deus, me revela o que eu sou vendo. Me mostra o que está por trás ou na frente, aquilo que parece ser um inimigo destrutivo, um inimigo intensivo. Deus vai nos mostrar que é muito maior que está conosco que o que está sem Deus, que está no mundo. Amém? O rei da Síria ficou confuso. Ele achava que havia um traidor no meio do seu exército. E saber quem é? Vocês não vão me contar quem é, o que está acontecendo? Mas não era traição. Era a revelação profética. A revelação de Deus. Deus mostrava a Eliseu que o inimigo planejava em segredo, tramava em segredo. Israel não tinha um exército mais forte, mas tinha um Deus que revelava ao profeta Eliseu os planos do inimigo. Muito melhor, nós temos um Deus do nosso lado nos revelando a estratégia do inimigo. Não precisa de ter um exército forte. Eu preciso do rei dos exércitos, Senhor dos exércitos. Esse sim, o comando das nossas vidas é o que importa. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar direção. O Senhor vai te livrar de armadilhas. Coisas que poderiam ser derrotas se tornarão livramento em tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus irmãos. Amém? E quando Deus revela a Deus, o inimigo perde a surpresa. O inimigo foi para surpreender. Na sua estratégia, tinha um maior número do seu exército, tinha armas mais poderosas. E talvez o estrategista mais poderoso também, certamente. E o Israel tinha um reino despreparado, sem um exército pronto, sem o conselho de Deus que ele não buscava. Havia um profeta, e isso fazia diferença. Havia a voz profética e alguém que ouvia a voz de Deus, que Deus queria livrar o seu povo. O amor de Deus está expresso. A misericórdia de Deus está expressa aqui. Nós devemos buscar o Senhor e mostra, Senhor, para que eu alerte aquele que precisa desse socorro. Deus quer usar você, querido. Deus quer usar você, querido. Mesmo que talvez a gente fale, por que Deus não usa ele? Por que Deus não usa o rei que foi ungido a ser rei de Israel? Deus vai usar aquele que está com o coração sensível à voz dele. Porque Deus é sempre revelado. Não fala nada sem primeiro revelar ao profeta. Deus abre os olhos, e abre os nossos olhos para ver que não estamos sozinhos na guerra.
Deus vai abrir os seus olhos nos meus, para nós termos isso com clareza. E Ele tem um exército poderoso à nossa volta. Não estamos sozinhos na terra. Quando o exército sírio cercou a cidade, o servo de Eliseu entrou em pânico. Ele viu, ele acordou, saiu cedo e ele viu todo o exército. Ele olhou para o problema, ele olhou para o exército, ele olhou para o perigo e disse: ai meu Senhor, que faremos? Às vezes, nós ouvimos muito isso, né? Positivo, a gente vê as pessoas dizendo, às vezes, ai meu Deus, e agora? Alguns usam até o termo inglês, oh my God! E agora? Aí, segunda vez, 6, 16, 17, vamos ver de novo. Ele respondeu: não tenha medo, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. A palavra diz que os anjos do Senhor andam ao redor daqueles que o temem. Queridos, se nós pudéssemos olhar com os olhos espirituais, saber quem acompanha a nossa caminhada, quem está ao nosso redor, quem está em volta de Eliseu. Quem chegaria? Qual exército levantaria para tocar o profeta? O menino ficou abismado, porque viu que os cavaleiros, os carros e os cavalos não eram humanos, não eram físicos, não eram desse mundo, eram de fogo. Imagina um cavaleiro de fogo. Como seria? Espantoso o poder. Eram todos mandados por Deus para guardar o profeta. E é assim na sua vida. Proteção do Senhor ao redor de você, para te guardar, para te livrar, para te fazer caminhar e com ousadia profetizar e orar e o inimigo retroceder. E você orar para desmantelar a arma do diabo, secar o inimigo para que ele não avance. Você ainda dá uma lição de uma arma que ele não possui, uma estratégia que ele nunca pensou. E por causa dessa lição, o inimigo desistiu de investir. Vai que nós vamos lá de novo, e dessa vez ele teve misericórdia de nós. Vai que nós vamos lá de novo, e eles usam dessa forma. O que eles fizeram para cercar o exército? O que eles fizeram depois da lei entrar? Como assim? Eu investi errado, eu não tenho esse poder e essa arma para fazer isso. Então eles desistiram de investir contra Israel. E o inimigo vai ser desbaratado. Vai ficar confuso. Vai procurar outra forma, outro lugar, outro alguém menos a sua vida, porque anjos, que o exército de fogo, cavaleiros, carros de fogo está à sua volta. Amém? Nós veremos como meu profeta. Nós não somos aqueles que queremos promover o menino do profeta. Não. Nós estamos no ano apostólico de Eliseu. Nós estamos debaixo da nossa cobertura e nós veremos muito além, como nós louvamos. Veremos muito além. O Senhor tem que você enxerga muito além. Além daquilo que é físico, normal, natural. Você vai ver o sobrenatural em nome de Jesus. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós olhamos para a crise, olhamos para as dívidas, olhamos para os problemas da família, mas não percebemos que existe um Deus ao nosso lado. Creia, há um Deus ao teu lado em qualquer tipo de crise. E age no mundo espiritual ao nosso favor. O mundo espiritual é muito mais importante do que o mundo físico. E aquele menino viu. Não
tinha comparação que ele chegou sobrenatural com aquilo que era natural. Teve um espanto, um medo quando ele viu o natural. Ele ficou sem palavras quando viu o sobrenatural. Lá em Êxodo, capítulo 23, 20, a palavra diz assim: eles que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os marque pelo caminho e os leve ao lugar que tem preparado. Amém? Tem preparado, Deus já tem um lugar preparado, Ele tem um anjo que vai ao nosso lado. Deus tem anjos guerreando com você. Deus tem proteção espiritual sobre a sua casa. Deus tem livramento de você. Nem imagina a grandeza da proteção que está para você. A grandeza espantosa. Espantosa no sentido de algo imaginável, sem imaginar, sem você poder imaginar. É algo pela fé. Ele que cuida de você e guarda você. Amém? Deus transforma, terceiro motivo, Deus transforma a guerra em vitória. Coloca os inimigos debaixo dos nossos pés. Transforma a guerra em vitória. Os inimigos são colocados debaixo dos pés. Exatamente o que Eliseu fez. Eles estavam vencidos, derrotados. Não conseguiam dar um passo sem convulsão, sem torcida. Lá em Mateus 22, 44 diz assim. Mateus 22, 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se aqui direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Quem está falando isso? Mateus está escrevendo que Jesus disse: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Quem disse isso também foi Davi, lá no Salmo 110, a mesma coisa. O Senhor está falando aqui, Davi, falando, profetizando sobre o Senhor. Depois que Deus agiu, o exército da Síria foi entregue nas mãos de Israel completamente. Mas o mais interessante é que Eliseu não mandou matá-los. Não mandou matá-los. Ele mandou dar comida. E isso gerou algo incrível, algo espantoso. A guerra parou. Deus transformou o conflito em tempo de paz. Uma estratégia que desmantelou o exército, que tinha toda a estratégia de guerra, e ficaram desarmados. A palavra fala de amontoar brasas na cabeça do inimigo. Atitudes que nós fazemos que amontoam brasas na cabeça do inimigo. Eu leio com vocês Provérbios 25, 21 e 22. Provérbios 25, 21 e 22. A palavra diz assim: se o seu inimigo tiver fome, ele de comer; se tiver sede, ele de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Romanos 12, 20. Romanos 12, 20 diz assim: faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. E fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Mesmo está escrito em Provérbios, que Salomão escreveu, em Romanos também, Paulo está dizendo. Há uma estratégia. Há uma estratégia. Nós temos que perceber que o inimigo, às vezes, investe. E você pode desmantelar ele naquilo que ele não tem força. Quando você age com empatia, mudando, a maioria das vezes vai desmantelar. Não sei se você já ouviu o testemunho do apóstolo Estevão. Ele disse que ele estava ministrando no ginásio, assim como no ginásio português, e pregando
E o Espírito Santo tocou no coração dele para que ele descesse, voltar e abraçasse um jovem que estava na primeira fila. E o apóstolo ministrando, toda hora o Espírito Santo falava para ele fazer isso. Ele achava que era algo dele. Até que o apóstolo desceu, mesmo ministrando, foi até aquele jovem. Quando ele abraçou aquele jovem, quando ele abraçou aquele menino, ouviu-se um barulho. O barulho era que uma pistola caiu no chão. Ele estava armado. E daqui a pouco ele começou a chorar. O joelho pediu desculpa, perdão, por favor, eu vim aqui para matar o seu irmão. Mas foi desarmado pelo amor. A arma que o inimigo não sabe manusear é o amor. O amor, ele não sabe, ele nunca entendeu na estratégia o plano perfeito de Deus, que aquela arma, ele só estava derrotando que era maior arma. O amor. E nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim. Então, os mesmos que queriam te ver cair, verão Deus te honrar. As batalhas que pareciam perdidas se tornarão testemunhos de milagres. Ele vai amontoar brasa na cabeça do inimigo. Tornarão testemunhos de milagres. E o que era ataque do inimigo se tornará a manifestação da glória de Deus. Lá em João capítulo 11, versículo 40. Diz assim, o Senhor fala, Jesus respondeu, eu não disse a você que eles recebiam a glória de Deus? Nós precisamos crer que mesmo em situações difíceis de guerra, nós veremos a glória de Deus. Você que está lutando, esperando uma promessa, e até já pensou em desistir porque essa promessa não vem. Deus hoje te chama a perseverar. Persevera. Pois Ele está liberando uma revelação sobre a sua vida, uma revelação que vai te fazer encontrar a estratégia. É uma revelação que na parte dele, para te desmantelar a estratégia do Senhor, está liberando revelação sobre a sua vida. Receba o nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 10. Versículo 36. Diz assim, Deus 10, 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Você está fazendo a vontade de Deus? Fique tranquilo. Deus tem a estratégia. Deus tem a revelação. Vocês vão alcançar a promessa que está fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Nós possamos tirar as lições importantes dessa palavra. Eu preciso enxergar que Deus quer enxergar. Eu preciso ver a resposta de Deus. Eu preciso buscar a estratégia, estar com o meu ouvido atento para a estratégia de utilizar tudo aquilo que o diabo coloca contra a minha vida. Ele vai revelar as armadilhas do inimigo. Ele vai abrir os olhos para o mundo espiritual e transformar as suas guerras nas maiores vitórias da sua vida, que você vai vencer pela perseverança. Deus quer que você persevere, Ele vai te dar a vitória. Você vai vencer pela perseverança, para alcançar a promessa que Ele tem para você, que é realmente se viver a tua missão. O maior ano, o melhor ano da história da tua vida. Você prosperar, fazendo as pessoas prosperar. Você vai prosperar com a empatia, cuidando das pessoas. Que revelação! Não só multiplicar e alimentar aqueles que são do povo, mas essa palavra mostra como cuidado, empatia com o inimigo, dando estratégia. Deus colocar que é o amor dele, através de você, vai realmente destruir a estratégia do
Amém? Eu quero orar. Para que o Espírito Santo venha nos falar muito mais a revelação da escola. Deus quer usar você poderosamente. E a você, não pergunte por que eu se alguém que poderia estar no meu lugar. Ele poderia ter sido usado, mas Deus usou o profeta para salvar a nação. Deus levantou o profeta Eliseu para socorrer pais, mães, irmãos e irmãs de Israel. Quando ele foi beijar o pai, foi para que ele salvasse as famílias de Israel. E entre elas salvasse o próprio pai. Não foi um desprezo. Deus levantou o profeta Eliseu para que as famílias fossem poupadas da artimanha, da raiva, da fúria do inimigo. Deus vai levantar você e a mim contra a fúria do inimigo nessas cidades. Deus vai usar você como profeta. Ele quer usar você para ele revelar o livramento. Nós estejamos alguém enxergando a grandeza de Deus e mostrando para as pessoas que é possível ver o poder de Deus, orando para as pessoas conseguir enxergar quem seja aquele que se chamado você para enxergar a grandeza de Deus e fazer as pessoas também enxergar através da sua oração. Bem, eu quero orar, mas eu quero te convidar para entregar uma oferta sobre essa palavra. Pega esse envelope. Eu profetizar essa palavra sobre a sua vida. E essa oferta é uma oferta que nós entendemos para que o Senhor provavelmente define as estratégias. E nós entregamos essa oferta, selando essa palavra, dizendo: Senhor, eu aceito ser o profeta do Senhor, eu aceito ser aquele que realmente, Deus, vai revelar as estratégias do inimigo contra nós, contra as famílias, para que nós possamos antecipar ter a vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação da tua palavra. E eu oro, Senhor, que nós possamos entregar essa oferta e dizer a Ti: Senhor, aceita a minha vida. Eu quero receber a revelação do Senhor. Eu quero enxergar pelo que os outros não enxergam, para que eu possa alertar e dar um livramento, não só uma vez, mas várias vezes. Nós queremos, Senhor Deus, alcançar essas famílias, que muitas vezes, ó Deus, nós temos escravos, está no centro do inimigo, mas nós queremos mostrar que há um ser mais poderoso, que é o ser do Senhor, os cavalos, cavaleiros, carros de fogo, cercando e protegendo a tua igreja e as famílias da tua igreja. E aqueles que, Deus, muitas vezes não conseguem enxergar, nós queremos, Deus, orar para que eles enxerguem e vejam o poder do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos enxergar a lei, fazer aquilo que é a tua vontade. E em agora, Deus, destruir as artimanhas do diabo e colocar, amontoar graças sobre a cabeça do inimigo. Em nome de Jesus. Aceita a minha oferta, Senhor. Eu entrego no teu altar, que o Senhor me amou primeiro. Eu trago a oferta de gratidão, a salvação que o Senhor entendeu, que o Senhor fez para cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Entrega o Senhor agora. Vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode falar toda a força do seu pulmão, do seu filho, do seu reino. Repita comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deus é fiel. Eu te digo para viver esse final de semana, esse resto de semana, e esse mês, um mês poderoso,
poderoso. A revelação do Senhor vem sobre a tua vida. E as vitórias, cada batalha que sobre a sua vida, que o Senhor tem a revelação do Espírito Santo de Deus sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que nos acompanhou essa noite, você viu realmente essa palavra poderosa na sua vida. Seja conosco, se você puder estar presente. Nós estamos aqui na Avenida Santa Isabel, com vocês em mim, às 20 horas. Nós temos todos os dias da semana, da terça, a quinta. Aos domingos nós estamos às 10 da manhã e às 18 horas. Venha estar conosco. Viva esse poder dessa palavra em nome de Jesus. Eu achei que nós tínhamos